A continuidade desse estudo que nós estamos fazendo a respeito da oração dominical, e nós já vimos duas partes especificamente. Eu costumo dizer que a oração dominical ela pode ser dividida em três partes. A primeira já estudada, onde nós podemos ter a oportunidade de reconhecer um Deus justo, bom, amoroso, diferente do Deus que até então era conhecido. Esta parte especificamente que vamos estudar na noite de hoje, e depois a última parte, onde nós vamos empreender os esforços na busca da nossa lapidação espiritual, desbastando as nossas imperfeições e permitindo que as virtudes existentes em nós possam germinar e crescer e frutificar. Então, hoje é a parte referente ao pão nosso de cada dia. E lembrando, dentro dessa contextualização, que esta petição encontramos na oração dominical ensinada por Jesus a pedido dos apóstolos. Todos nós sabemos que Jesus tinha por hábito a oração que tem por finalidade mudar o nosso padrão vibratório e fazer com que então tenhamos uma melhor compreensão do que ocorre ao nosso derredor e o que está ocorrendo conosco naquele instante, naquele momento. E desta forma, então Jesus tinha por hábito orar e os apóstolos pedem a ele que ensinasse. E Jesus então nos traz a oração dominical. Como também já foi falado em outras oportunidades, esta oração traz o resumo de todo o seu evangelho, de toda a sua doutrina, onde nós temos a compreensão de Deus, a compreensão da criação divina, e aonde nós temos o entendimento da nossa responsabilidade enquanto criatura, à imagem e semelhança do Pai. E assim, nós vamos tentar então, também lembrar que ela consegue resumir todos os deveres que devemos ter para com Deus, para conosco e para com o próximo, Muito bem? Agora, nesse momento então, da oração dominical, devemos compreender a realidade da nossa existência. Como foi visto anteriormente, que nós reverenciamos Deus, que entendemos que Deus cria tudo de forma simples para o complexo, da forma ingênua para imatura para a maturidade. Então, compreendendo como nós fomos criados e toda a criação, nós precisamos crescer, evoluir, exercitar, trabalhar. Porque a criação divina, seja a matéria ou o espírito, ela não é estática. Ela não está parada. Ela não é como alguns imaginavam no criacionismo, que as coisas surgiram como são até hoje e nada mudou. Não. Ao contrário, nós temos a crença, dentro da lei do amor, que tudo que Deus criou tem um curso de evolução, de progresso, de desenvolvimento. Consequentemente, para que haja essa mobilização de crescimento, se faz necessário a energia. Se faz necessário, então, as condições adequadas para que possamos crescer. Por isso que nós vamos entender esta realidade, que somos espíritos imaturos, ingênuos, e que precisamos crescer em conhecimento e, consequentemente, em maturidade. Pois bem,
de assumi-la tal como ela é, assumir a existência, ou seja, nós devemos entender que cada um de nós, pelo exercício do livre-arbítrio, cada um de nós temos a opção de escolher caminhos diversos para empreender o nosso progresso. Por isso que não existem duas pessoas iguais, idênticas, não. Elas podem trazer até características fisionômicas, né, afinidades em comum, porém, cada uma delas já percorreu trechos diferentes desse caminho. Por isso, nós temos que assumir esta posição que nos encontramos. Parece uma coisa tão ingênua, mas se nós compreendêssemos esta realidade, nós não ficaríamos tão preocupados em saber o que o outro faz, o que o outro tem capacidade ou menor capacidade. Porque todos, no final do processo de evolução, chegaremos ao mesmo destino, que é a maturidade. Então, se um traz uma característica e outro uma característica diferente de aprimoramento, isso é temporário. E às vezes nós nos perdemos nessas competições, nessas comparações, né, nessa busca de querer ser igual ao outro. E não deveríamos pensar assim. Tanto é que, dentro desta cadeia evolutiva, como anéis de uma corrente, cada um está posicionado num determinado espaço dessa corrente. Mas a união dessa corrente é que faz a força necessária. E todos trabalham para o mesmo fim. Então é assim que deveríamos entender. A partir deste raciocínio, saber então o que me é necessário em termos de energia, em termos de conhecimento, de substrato, vamos assim dizer, para empreender meu crescimento. Certo? Assim, também deveríamos entender como uma oportunidade reparadora. A existência é essa oportunidade. Né? Então, quando nós nos encontramos na dimensão física, nós temos esse duplo objetivo. Primeiro, de ressarcir, reparar, refazer, né, a lição equivocada, as contendas construídas pela incompreensão, e também avançar no conhecimento, avançar nas experiências de vida. Então, esta é a razão pela qual estamos inseridos neste plano físico. Consequentemente, é uma existência de muito trabalho, de muito esforço. Por mais que queiramos retardar o nosso progresso, mas as próprias condições do plano físico nos incita, né, nos estimula a realizar algo que vai redundar no nosso progresso, pouco ou muito. Desta forma, né, nós precisamos, uma vez mais, desta energia. Eu vou estar sempre fazendo essa expressão, não é por redundância, é porque para caracterizar este momento do Pai Nosso. A busca deste pão. Né? Como nós sabemos, o pão é um alimento universal. Né? Todos os povos, todas as culturas, cada qual com as suas características, porém o pão é o alimento universal. E na simbologia bíblica, o pão é justamente aquele alimento completo.
É aquele alimento que já passou por todas as fases, desde o grão do trigo, até seu crescimento, desenvolvimento, sua ceifa, trituração, cozimento. Então, o pão é simbolicamente, este alimento universal. Consequentemente, ele também representa todas as condições necessárias para o nosso crescimento. E quando a gente fala o pão nosso de cada dia, nós não estamos nos restringindo ao alimento pão. Nós estamos pedindo a Deus o ar que respiramos, a água que bebemos, e todas as condições necessárias para que possamos, então, desempenhar a nossa função. Então, quando nós falamos o pão nosso, vamos entender tudo que nos cerca, tudo que se faz necessário para a nossa existência de encarnada e para a nossa vida de espírito. Tá? Então não vamos entender apenas como alimento pão necessariamente. Então, para tanto, necessitamos deste alimento espiritual. E essas coisas que a gente, à medida em que vamos amadurecendo, à medida em que nós vamos percebendo toda a dinâmica divina, como as coisas ocorrem, a nossa corresponsabilidade em tudo em que nós temos uma ação. Quando nós nos alimentamos, nós estamos energizando também aqueles alimentos que estão passando pelo nosso organismo. Quando nós respiramos, também nós estamos energizando aquele ar que passa pelos nossos pulmões. E assim para tudo. A água, o alimento, o ar, a nossa vibração enquanto espíritos que somos, porque emitimos energia e a energia, ela então movimenta a atmosfera à sua volta. Nós sabemos que a energia calorífica, por exemplo, vai dissipar calor, vai mudar o ambiente na qual essa energia percorre. A energia elétrica vai desenvolver a sua função através das agitações dos elétrons. E o nosso pensamento é uma energia que nós emitimos e que vai impregnar o que nós chamamos a nossa psicosfera, ou seja, essa atmosfera psíquica. E a condensação dessas energias é que faz um ambiente harmônico ou tumultuado, saudável ou insalubre. Então vejam que este alimento espiritual que nós necessitamos, mas nós também contribuímos para que ele seja energizado e tenha também a sua evolução. Então há uma interação na criação divina de toda a parte da criação. Nada fica isolado. Nada, não existe o hiato, não existe o vácuo, o vazio. Certo? Muito bem. Assim, vamos interpretar essa passagem, porque de um modo geral, o ser humano, ele é muito assim, imediatista, ele vai muito ao pé da letra. Então, de acordo com o tipo da pessoa, as suas características, ela vai interpretar assim, o pão nosso, dai o pão nosso de cada dia. Pois bem, o materialista, ele vai pensar da seguinte forma: se eu não trabalhar, ninguém vai dar nada para mim.
Então é por isso que ele avidamente, tudo que ele faz, objetiva o seu prazer, a sua realização, a sua satisfação, independente, né? Se venha dar prejuízo ou causar prejuízo ao próximo. Então essa maneira de pensar, como nós falávamos, cria então esta atmosfera. E nós percebemos isso muito claramente nas regiões do planeta onde prevalece o capitalismo, né, desenfreado, o capitalismo selvagem, onde o salve-se quem puder, onde as pessoas visam apenas o lucro, né, independente de como esse lucro vai ser adquirido. Então ele vai pensar assim. Já a pessoa acomodada, ela vai pensar assim, bom, é só esperar que o pão vai chegar. Porque se Deus me criou, se Deus é meu pai, ele tem a obrigação de me criar. Né? E como às vezes a gente ouve alguns filhos falarem para seus pais, né, respectivos pais, eu não pedi para nascer, então você tem que me cuidar, você tem que me criar. Né? Então a pessoa que é aquela pessoa acomodada, que está de bem, né, com a vida, que ela quer que as coisas venham. Ah, eu fiz a minha parte, eu já orei hoje, eu já fui na missa, eu já fui no culto, eu já fui na reunião, ouvi a palestra. Como isso fosse suficiente, como dizendo, eu fiz a minha parte, agora Deus tem que fazer toda a parte dele. Né? Isso são os equívocos que nós incorremos. Existe aquela condição do espertalhão, né? Que alguém vai orar por mim. Então, é aquela situação que muitas vezes nós encontramos, né? Ah, você vai lá hoje na reunião, hoje eu não pode, porque vai ter o jogo de futebol, é o meu time, você põe lá meu nome, você leva a minha blusa lá para tomar passe, né? Ou então você leva essa garrafinha de água, daí quando você trouxer eu bebo, vai estar tudo certo, e pelo menos eu não perdi a novela, que hoje está muito interessante. Não é assim que as coisas funcionam, né? Isso são os equívocos que nós incorremos sistematicamente. E como crianças que somos, né, achamos que ainda estamos fazendo o certo, o correto, né, e devemos ser atendidos. Existe também aquela situação da pessoa fanática, que ela acredita que pela fé que ela traz, ela vai ter tudo o que lhe é necessário. Eu tenho fé, eu não preciso sair de casa para trabalhar. Deus vai me sustentar. Eu não preciso sair de casa porque as minhas contas vão ser pagas, porque vai cair lá como o maná caiu do deserto, né? Então eu vou ter o alimento na hora certa. E mais uma vez é a pessoa fanática que não racionaliza, não raciocina a respeito. Porque se Jesus mesmo disse que o Pai não cessa de trabalhar um só instante, por que nós haveríamos de ficar só recebendo as benécias do alto? Então, quando nós fazemos uma oração, muitos esperam que ao terminar esta oração, nós sejamos atendidos, que as coisas ocorram a nosso favor. Mas não é assim que acontece. Quando nós buscamos a assistência através da oração, quando oramos de forma fervorosa, nós vamos adquirir energias, vamos adquirir lucidez, compreensão, raciocínio lógico para a resolução dos nossos problemas. Então, assim como nós fomos os autores da situação que nós nos encontramos, nós também seremos os autores da resolução e do processo de reparação e de evolução de cada um. Né? Então, essa ideia, eu vou orar para ser atendido. E nós fazemos isso, né? E infelizmente muitos o fazem através das promessas, da barganha para com Deus. Olha, se eu conseguir tal intento, eu prometo que vou fazer isso ou aquilo.
Né? E não é assim que as coisas ocorrem, e nem poderia ser. Muito bem. Também a questão do falso profeta, porque nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, onde existem as pessoas ingênuas, mas também existem outro tipo de ingenuidade, na qual ela se rotula como esperteza. Porque ao você enganar o próximo, você acha que você está tirando algum proveito, alguma vantagem, algum lucro. E na realidade é uma insanidade pensar assim. Que quando você tira proveito, vantagem da ingenuidade alheia, você está assumindo uma responsabilidade de reparação muito grande para com aquela pessoa ou para com aquela intenção na qual você tentou ludibriar alguém. Então, na realidade, é um engano, né? E aí nós temos os falsos profetas. São aqueles que vendem facilidades. São aqueles que falam, olha, chegou lá de Jerusalém a madeira sagrada, a areia não sei das quantas, a pedra bendita. Gente, né, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Né? Sempre o Evangelho nos incita à reforma íntima, à melhora pessoal. Não existe nenhum pingente, nenhuma materialidade que tenha um poder sobre o espírito. Então, essas pedras, esses amuletos, esses adornos, apenas vai alimentar a superstição da pessoa, a fragilidade emocional da pessoa. Porque no Livro dos Espíritos fica muito claro que a matéria não tem nenhuma ação sobre o espírito. Então não seria essas pedras, cristais ou coisas semelhantes que haveria de criar algum poder mágico e milagroso. Muito bem. Agora, diante da luz da doutrina espírita, como nós devemos entender então este momento da oração dominical? Nós devemos entender da seguinte forma: que nós, sendo os autores de nossa programação existencial, necessitamos de energia para a sua execução. Não é isso? Todos nós, pela consciência que trazemos, sabemos aonde nós falhamos, aonde nós avançamos. Então, de um modo geral, como nós vamos encarnar numa dimensão física, numa dimensão em que espera-se trabalho para o espírito, nós vamos fazer um projeto existencial na qual poderemos reparar alguns erros e também dar continuidade ao nosso crescimento, à nossa evolução. Então, por isso, nós vamos necessitar, né, de subsídios, de energias, para a realização e o sucesso dessa programação. Precisamos, então, que o Pai, na sua bondade, forneça o pão espiritual, que seria este fluido vital, que essa energia que existe, né, em todo o universo. Essa energia que nos vitaliza, que nos dá ânimo, que nos encoraja. E quando nós bloqueamos estes canais de recepção dessa energia, então nós nos debilitamos, adoecemos, nos fragilizamos. Porque é muito comum nós depararmos com pessoas
que trazem uma limitação de energia, de forças, de motivação, de entusiasmo. Por que isso ocorre? Se na realidade, na atmosfera, esse fluido está em abundância. É porque nós, ao criarmos uma mente fixa em determinada situação, nós bloqueamos esses canais receptores desses fluidos vitais. Eles existem, eles estão ao nosso lado, mas o nosso pessimismo, a gente nutre a enfermidade, a doença, a gente valoriza as dificuldades, nós nos deliciamos com as notícias negativas. Então essas condições fazem com que os canais receptores deste fluido fiquem obstruídos. E aí a pessoa, por essa razão, ela entra num processo de negativismo constante. Então, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, olha só, nós estamos pedindo esse fluido vital. É como nós pedíssemos o alimento e mantivéssemos a boca fechada, não permitindo que esse alimento penetre no nosso corpo. Percebe a incoerência? E como fazer? Mudar a nossa postura, mudar o nosso foco de pensamento. Melhorar a nossa autoestima. E aí tem todo, o Evangelho tem todo um arsenal de situações que eleva a nossa estima, que nos projeta para frente, que nos estimula a viver, a crescer. E aí então, este pão nosso, ele vai ter livre trânsito para que possamos executar a nossa programação espiritual. Assim, ao contrário do que muitos entendem esse momento da prece, o pedido do pão de cada dia não deve ser visto como simples ato de nos sustentar. Não, é justamente o entendimento. Eu quero construir. Imaginemos que queiramos construir um imóvel, uma casa. Eu quero construir. Aí eu vou adquirir os tijolos, o cimento, a areia, a ferragem. Eu vou realizar, eu vou trabalhar esses ingredientes para que então se eleve a casa. Então não esperar que Deus vai providenciar tudo, a nossa moradia. Percebem? Desculpa a redundância, mas é que isso tem que ficar muito claro em cada um de nós. A responsabilidade ao realizarmos o Pai Nosso, saber o que nós estamos falando, saber o que nós estamos nos comprometendo. Então não vou mais rezar o Pai Nosso. Então você vai ficar vendo, a carruagem passar e todos avançarem. E depois você vai reclamar que as pessoas esqueceram de você. Não. Você que optou desta forma. Assim, mais energia e bom ânimo para trabalharmos o nosso aprimoramento. É isso que precisamos compreender. Entender e respeitar tudo que está à nossa volta.
Não temos mais que alimentar aquela ideia, não é meu, todo mundo faz. Ah, é só hoje. Chega dessas ideias falsas, negativas. Né? Afinal de contas, nós temos um projeto a realizar, projeto que nós programamos. Assim, a cada existência nós devemos aceitá-la sem reclamação. E realmente, porque foi você que programou, você que pediu. E é muito comum ouvirmos e lermos que quando no plano espiritual a gente quer fazer ainda mais coisas. E os bons amigos, os nossos mentores, anjos da guarda, falam, não, calma, não tenha pressa. E quando encarnamos, aí o pouco que ficou para ser feito, nós achamos que é muito, que é insuportável, que essa vida é uma vida de sacrifício. Ninguém sofre mais do que eu, ninguém tem as dores que eu trago, ninguém é tão infeliz quanto eu. Está na hora de mudar, está na hora de despertarmos. Se realmente queremos a felicidade, devemos construí-la. Ela não vem graciosamente. Aceitar sem reclamação e nos esforçarmos ao máximo na superação das diferentes fases reencarnatórias. E realmente, é muito comum nós ouvirmos pais, né, quando têm seus filhos, reclamarem da criança, porque chora a noite inteira, porque tem que dar mamadeira, trocar fralda, ir na escola. Aí quando estão adultos, a gente fica preocupado, porque não chega na hora que a gente espera, é tarde da noite, e está morando fora de casa, e assim sucessivamente. E aí, é muito interessante, a gente pede, fala com aquela pessoa mais experiente, era melhor quando? Quando eles eram pequenos. Mas se você perguntar para aqueles que têm filhos pequenos, é insuportável isso. Percebe como sempre a gente está reclamando? Sempre estamos a reclamar e entender que cada fase tem o seu propósito, tem o seu aprendizado, tem a sua importância, seu valor. Por isso, não adianta reclamar, vamos enfrentar a realidade. É isso que eu queria quando no plano espiritual. E eu vou fazer da melhor forma possível, sem reclamar. Para tanto, também aproveitar as oportunidades. E a vida nos oferece, diariamente, inúmeras oportunidades de realização, de crescimento, de valorização do eu, da minha autoestima. Então nós precisamos virar aquele botãozinho, sabe? Do negativismo para o positivismo. Né? Ver as coisas, o copo meio cheio, não meio vazio. E entender que aquilo que estou passando naquele momento, somente eu tenho que passar, porque é para o meu crescimento, para a minha necessidade. E para tanto necessitamos do alimento espiritual. Por isso, saber o que estamos pedindo nesse momento do pão nosso de cada dia. Já terminando, lembrando também que somos ombros fracos, né? Porque somos frágeis, somos espíritos que estamos exercitando o trabalho. E para cada dia teremos as tarefas na medida certa de nossas forças. Nós temos a medida certa. Quando nós nos preocupamos com os nossos deveres do dia e do futuro, aí é que nós nos complicamos. Porque aí fala, olha, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Aí fala, mas eu quero fazer hora extra.
porque com o dinheiro a mais eu vou já guardar para a minha velhice. Hora extra, o que extrapola a normalidade. Consequentemente, vai ter um desprendimento maior de energia. Será que, se nós colocarmos na balança, efetivamente isso será benéfico, proveitoso? Quantos de nós sacrificamos nossos filhos, deixando-os de lado, para trabalharmos mais e mais, para poder trocar o carro do ano, o celular, o notebook, para comprar as roupas de grife? E depois lamentamos que os nossos filhos não nos atendem, não nos obedecem, são rebeldes. Será que eles são rebeldes? Então é isso que nós devemos entender, que nós temos a obrigação do dia. Não vamos desprender energia para o supérfluo, mas sim para o necessário. Mas como eu vou saber se é o necessário ou o supérfluo? Acione a sua consciência. Veja o que ela diz. Porque cada um tem necessidades diferentes. Não devemos nos desgastar com ocupações futuras, então. Trabalhar em excesso. Viver aquela agonia, aquela ansiedade. Sobe a pressão, dá insônia. Aí vem o Zolpidem, vem o Rivotril, vem os medicamentos aí que a mão cheias. Será que não deveríamos fazer um balanço da nossa condição física e a condição de trabalho? Porque dizem que a pessoa, com a medida que passa o tempo, vai ficando mais restrito, o corpo limita um pouco, Eu não sei, eu espero que quando eu chegar nessa idade eu possa dizer isso a vocês. Mas saber dosar a vida, A cada dia a sua missão. É assim que deveríamos viver. A cada dia a sua missão. E fazê-la bem feita. Então, aquela horária do trabalho, vamos trabalhar como dignamente. A hora do repouso, vamos repousar. Mas saber fazer as coisas certas no momento certo. Viver o hoje. Porque você vivendo hoje bem, você está investindo no seu amanhã com saúde. Do que viver afoitamente o hoje e amanhã você ficar, comprometido organicamente. A razão do Pai nos oferecer o pão de cada dia é justamente essa. Ele vai oferecer para a nossa necessidade. Você quer além, aí você assume a responsabilidade. Você vai assumir as consequências. Mas para a necessidade do dia, Deus sempre nos oferece os recursos necessários. Não tenhamos dúvida. Esta é uma convicção que nós não podemos deixar de crer. Mas, como diz, nem mais nem menos. Aí é você que vai saber aferir. Então, se cada dia nos é garantido o pão para a nossa melhoria, não deveríamos nos perturbar com o amanhã, e sim com o hoje. Não é verdade? E hoje a sociedade moderna, ela tem esse incremento, Talvez até indiretamente, nos forçando a vivermos nesta forma desenfreada. Então vamos observar, curtir a natureza, o dia, as oportunidades, analisar e ver as coisas à nossa volta. Pois bem,
Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Dai-nos o dia, o sol, a energia, o calor, essas energias que não nos faltam jamais. Todo dia somos providos dela. A família, os companheiros, os amigos, que faz com que nós tenhamos motivos para viver, para crescer, para aprender, para compartilhar, para dividir e somar. O trabalho que cada um de nós temos, independente seja aquele trabalho profissional ou aquele trabalho caseiro, aquele trabalho, né, que muitos aposentados já têm, tudo é trabalho, tudo é oportunidade. E a importância de entendermos que não podemos viver só. Temos que viver em comunidade. Por isso, aquilo que eu penso, aquelas energias que eu emito, vai constituir uma psicosfera. Então, que eu possa transmitir pensamentos otimistas, pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, de progresso, prosperidade, felicidade. A somatória desses pensamentos é que cria-se, né, as condições favoráveis para um mundo melhor, para um mundo feliz. Então é desta forma que entendemos este momento. Por isso pedimos a Deus, a Jesus, ensinai-me a fazer a vossa vontade, Senhor. Que ao me dar o pão de cada dia, eu valorize esse pão, transformando também em alimento para o próximo. Que assim seja.